Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas de função quadrática, que tem sido o assunto que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Então, o primeiro problema é: uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é V de x igual a 3x ao quadrado menos 12x, e o custo mensal de produção é dado por C de x igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então, qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo? Então, repare que ele está se referindo a lucro. Lembrando que lucro é sempre a receita menos o custo. O que é a receita? A receita é aquilo que você arrecada com as vendas desse produto. E o custo é aquilo que você gasta para fazer esse produto, para produzir, correto? Então, sabendo disso, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, então o problema deu algumas informações. Primeiro, ele definiu x como sendo o número de lotes, para começar. Depois ele definiu a venda em função de x como 3x ao quadrado menos 12x. E ele definiu o custo também em função de x como 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então, o problema pede o número de lotes que precisam ser vendidos para que essa indústria tenha um lucro máximo. E como eu falei ainda agora, o lucro ele é obtido através da receita, que é o que a gente arrecada com as vendas, menos o custo. Sendo assim, se nós subtrairmos a de cima com a de baixo, essa diferença vai nos dar o lucro em função de x, que vai ser igual a quem? 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Menos 12x menos 40x fica mais 40x. E dessa forma fica mais 28x. O zero que está aqui, implícito, menos 40, vai ficar mais 40. Então, repare que o nosso lucro ele é uma função quadrática em que essa função ela possui um valor máximo. Por que ela possui um valor máximo? Porque o coeficiente de x ao quadrado é um número negativo. E como a gente já viu em aulas anteriores, quando isso acontece, essa expressão ela possui um valor máximo. E quando é que ela possui um valor máximo? Quando esse valor x ele é igual a menos o coeficiente que multiplica x, que é 28, sobre 2 vezes o coeficiente que multiplica x ao quadrado, que no nosso caso é menos 2. Então, dessa forma, menos com menos fica positivo, 2 vezes 2 é igual a 4, então 28 sobre 4, logo x é igual a 7. Então, o que significa? Isso significa que, se forem vendidos 7 lotes, o lucro dessa indústria será máximo. E foi exatamente isso que o problema pediu. O problema não pediu o lucro máximo. O problema pediu a quantidade de lotes que dá o lucro máximo. Então, quando ele pediu a quantidade de lotes que dá o lucro máximo, aqui já acaba o problema. Então, dessa forma, a gente matou a questão. Bem, vejamos agora nosso segundo problema. No segundo problema nós temos uma lanchonete vende em média 200 sanduíches por noite ao preço de R$ 6,00 cada um. O proprietário observa que, para cada 10 centavos que diminui no preço, a quantidade vendida aumenta de 20 sanduíches. Considerando o custo de R$ 4,50 para produzir cada sanduíche, qual é o preço de venda que dará o maior lucro ao proprietário? Então, mais uma vez eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, o problema fala que
a R$6, o proprietário ele vende, em média, 200 sanduíches, correto? E ele diz que, para cada 10 centavos de desconto, ele vende mais 20 sanduíches. Então, se eu desse um desconto de 20 centavos, eu venderia mais 40 sanduíches. Se eu desse um desconto de 30 centavos, eu venderia mais 60 sanduíches e assim sucessivamente. Ou seja, se eu desse desconto X vezes, então eu vou ter mais 20 sanduíches também X vezes. E o produto desses dois nos dá o quê? Nos dá o faturamento em função de X, onde X é o quê? É o número de aumentos. Bom, vale ressaltar que esse primeiro fator é o preço do sanduíche e esse segundo fator é o número de sanduíche. Correto? Além disso, o problema fala que cada sanduíche custa R$ 4,50 para serem produzidos. E o que o problema pede é o preço que ele deve cobrar para ter o maior lucro. Lembrando que o lucro ele é obtido através da diferença do faturamento, da receita, pelo custo. Ou seja, você pega a receita, o faturamento e subtrai o custo. Bom, como ele quer o preço, eu vou chamar isso aqui, então, de P. Chamando isso de P, então nós temos que P é 6 menos 0,10x. Dessa forma, 0,10x é igual a 6 menos P. E dessa forma, o x ele vai ser, então, 60 menos 10p. Então, repare que o que eu acabei de encontrar foi o número de aumentos em função de quem? Em função do preço. Então, pegando esse x em função do preço e substituindo aqui, nós vamos ter agora uma nova expressão para o faturamento, sendo que agora ela vai estar em função do preço. Então, vai ser P vezes 200 mais 20 vezes 60 menos 10p. Então, fazendo a distributiva aqui, isso aqui então fica P vezes 200 mais 1.200 menos 200p. Logo, o nosso faturamento, em função do preço, ficou P vezes 1.400 menos 200p. Onde essa expressão aqui agora é que representa o nosso número de sanduíche. Então, agora a gente tem aqui o faturamento do proprietário em função do preço. Só que ele quer saber o lucro. Então, o lucro, também nós vamos encontrar em função do preço, será o faturamento, que é P vezes menos 1.400 menos 2p, menos o custo. Lembrando mais uma vez, no enunciado ele disse que cada sanduíche custava R$ 4,50. Então, eu vou pegar o preço de cada sanduíche, o custo de produção, e vou multiplicar por quem? Pelo total de sanduíche, que é esse cara. Então, vai ficar isso vezes 1.400 menos 200p. E aí,
Isso aqui então fica 1.400p menos 200p ao quadrado, menos esse vezes esse dá menos 6.300, esse vezes esse vai dar mais 900p. Dessa forma, o nosso lucro então ficou menos 200p ao quadrado mais 2.300p menos 6.300. Então, repare que a gente encontrou aqui o lucro em função de quem? Em função do preço. Se a pergunta foi qual é o preço que dá o maior lucro, então eu quero o preço que me dá esse maior lucro. Se eu quero o preço que me dá o maior lucro, então eu vou calcular isso aqui como o coeficiente de P sobre o dobro do coeficiente de P ao quadrado. Então, fazendo uma referência aqui, vou fazer aqui no cantinho. Eu vou ter, então, 2.300 menos 2.300, que é menos ele, né? Sobre 2A. Então, fazendo essa conta, o que a gente encontra é R$ 5,75. Então, o preço do sanduíche que dará a ele o maior lucro será R$ 5,75, correto? Ou seja, então o desconto que ele vai dar para obter esse lucro máximo é de 25 centavos, perfeito? Então, essa é uma outra maneira de fazer. A gente poderia ter feito a distributiva aqui, encontrado a função em função de x, encontrava o x que maximizava esse cara e substituir aqui novamente, certo? Mas essa mudança de variável ela não é proibida, você pode fazer dessa forma também, correto? Bom, então, dessa forma, a gente termina a nossa aula de hoje.